I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas receitinhas que eu vou estar fazendo aqui agora. Já é na parte da tarde, né? Então eu vou estar preparando um lanchinho pra gente poder estar comendo e também pra gente fazer um lanche na parte da noite. E pensando nisso, eu já vou fazer uma quantidade um pouco maior para poder estar deixando ao longo da semana pra gente estar comendo. É bom porque a gente acaba economizando e a gente faz do nosso jeitinho, com o recheio que a gente gosta. E hoje eu vou estar preparando um pão, que é um pão nuvem maravilhoso, gente. E também vou estar preparando joelho, vou estar preparando enroladinho de salsicha assado. E com essa mesma massa também vou estar preparando uma pizza pra gente estar comendo hoje na parte da noite. E quero pedir para que todos venham deixar o seu like, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, tá? Eu sei que vocês estão cansados de ouvir todo mundo pedindo like, mas o like ele é realmente muito importante para o crescimento do nosso canal e fazer com que a gente fique ainda mais incentivado a estar trazendo mais vídeos e mais conteúdo para vocês. E a primeira receita que eu vou estar compartilhando com vocês é justamente esse pão algodão, que é um pão bem fofinho. Vocês vão ver o resultado final, como é que ele vai ficar. E para começar, eu vou estar usando essa medida aqui, ó, desse copo americano, que é um copo de requeijão mesmo, que tem em torno de 200 ml o tamanho dele. Então, eu vou estar usando aqui 200 ml de água morna, tá? Não pode ser nem água fria e nem água quente. Tem que ser uma água morninha, de morna para fria, tá? Vou usar também 3 colheres de sopa de açúcar. E essa massa, ela é bem versátil, tá, gente? Você vai conseguir fazer tanto pão salgado, mas se você quiser também pode estar fazendo um pãozinho doce que vai ficar uma delícia. Um pacotinho desse de fermento biológico seco. Você encontra esse fermento aqui em mercado, em padaria. Ele tem 10 gramas e é a medida exata que a gente vai precisar nessa receita. 10 gramas de fermento biológico seco. Agora eu vou precisar de um ovo. Agora eu vou estar acrescentando 70 ml de óleo e dá mais ou menos essa medida, ó, gente, um pouquinho menos do que a metade desse copo. 70 ml de óleo eu vou estar colocando aqui. Vou acrescentar aqui também uma colherzinha de sal. E aí, gente, se você quiser fazer um pão doce, você não precisa acrescentar uma colher dessa cheia de sal, é uma colher de sopa, tá? É só você colocar uma pitadinha só de sal para poder realçar o sabor. Agora eu vou mexer toda essa misturinha. O ideal, gente, é usar um fouet, mas como eu não tenho fouet, eu tô usando aqui a minha colher de pau. Depois de mexer toda essa misturinha, eu vou estar acrescentando aqui mais ou menos meio quilo de farinha de trigo. Isso vai depender muito da qualidade da farinha que você estiver usando, tá? O ideal é sempre usar uma farinha de uma qualidade boa, mas pode variar porque tem farinha que retém mais o líquido, né? Então precisa de mais quantidade. Tem outras que não precisam de tanta, mas é mais ou menos isso, tá? Eu coloquei um pouco de farinha aqui na bancada da pia e transferi a massa aqui também, tá? Mas foi o que eu falei pra vocês, não precisa dissolver. Eu só coloquei aqui mesmo para poder estar misturando todos esses ingredientes, mas não tem a necessidade de dissolver. Vou misturar até chegar no ponto. Bom, gente, aqui chegou no ponto onde a massa não gruda mais na mão, ó. Você aperta ela e ela não gruda mais. Então, esse aqui é o ponto da massa. E agora eu vou colocar ela para descansar. Acabei de colocar ela aqui no mesmo recipiente que eu fiz, tá? Eu só dei uma lavadinha para tirar o excesso daquela massa que estava grudando. Coloquei um pouquinho só de farinha de trigo no fundo para ela não grudar. E agora eu vou tampar com um pano mesmo de prato e vou deixar ela dobrar de tamanho. Vou deixar ela aqui no cantinho para poder dobrar o tamanho. Gente, vocês viram como foi rapidinho fazer aquela massa de pão? Agora eu vou estar preparando uma outra massa, tá? É uma massa com ingredientes um pouco diferente daquela que eu fiz, dessa primeira que eu fiz,
porque aqui eu quero uma proposta um pouco diferente. Aqui eu quero uma massa um pouquinho mais estruturada, que é uma massa que eu quero fazer, rechear ela, quero estar fazendo uns salgadinhos, não que a outra não dê, ela dá, tá, gente? Fica também perfeito, fica maravilhoso. Mas eu quero uma massa um pouco mais estruturada, então eu vou estar fazendo essa agora aqui com vocês. Essa massa aqui, ela é uma massa que você precisa sovar, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças, dá pra fazer tranquilo aí, tá? E aqui nessa massa eu vou estar usando 3 colheres de açúcar. Vou estar usando também uma colher de sopa, é tudo colher de sopa, tá, gente? De sal. Aqui, ao invés da água morna, eu vou estar utilizando o leite, tá? Então, aqui vai meio litro de leite morno. Se você puder colocar leite em pó, fica melhor ainda, porque a massa fica ainda mais macia. Mas o leite líquido também dá super certo. Lembrando, gente, que todos os ingredientes eu vou estar deixando aqui embaixo na caixinha de informações. Então, se vocês quiserem anotar os ingredientes, é só clicar aqui embaixo na caixinha de informações que vão estar todos os ingredientes lá. Aqui eu também vou estar acrescentando um ovo. Vocês viram que eu peguei uma bacia até maior, porque essa receita ela vai um pouco mais de farinha de trigo. E como essa receita vai mais ingredientes do que a outra e mais farinha de trigo, eu vou estar colocando 2 dessa embalagem de fermento biológico seco, que no total dão 20 gramas de fermento biológico seco. E acrescento também 2 colheres de manteiga. Manteiga, margarina, o que você tiver aí na tua casa dá certo, tá? Eu tô usando aqui margarina. Vou tentar dar uma misturadinha, embora a gente saiba que a manteiga não vai se misturar assim. Só realmente na hora que colocar a farinha de trigo. Mas vou misturar tudinho. E depois de colocar todos os ingredientes, agora sim eu vou estar colocando a farinha de trigo. Vou colocando aos poucos, vou mexendo. Gente, quando a massa começa a ficar um pouco mais difícil de mexer assim com a colher, é porque chegou o momento da gente colocar na bancada e começar a sovar a massa, tá? Colocar aqui, ó, um pouco de farinha de trigo. Vou espalhar. Vou colocar a massa aqui. E agora eu vou começar a sovar essa massa. Primeiro eu vou unindo, né, essa farinha de trigo que tá aqui na bancada junto com a massa. E vou vendo um ponto até ela não grudar mais na mão. Vou fazendo essa união dos ingredientes. E aí, quando não grudar mais na mão, é o momento que eu vou começar a sovar a massa. Ó, chegou um ponto onde dá para começar a sovar, tá? Então, como é que eu sovo? Ó, eu abro e faço esse movimento tipo de rasgar, sabe? Ó, uma mão aqui, a outra ali, ó, e rasgo. Ó, literalmente rasgo a massa. Aí você vai vendo, conforme você vai sovando ela, você vai ter a necessidade de colocar mais farinha de trigo. Se tiver, você vai colocando e sovando. Depois de sovar, eu vou colocando assim, ó, pra baixo, pra fazer como se fosse uma bola, sabe?
Ó, eu vou pegando e vou trazendo essa ponta pra baixo. Ó. Vou pegando assim, ó, a lateral e vou colocando pra dentro, ó. Estão vendo? E da mesma forma que a outra, eu vou colocar ela pra descansar, pra ela poder dobrar o tamanho. Vou preparar agora esse biscoito de polvilho. Eu vou estar usando, ó, meio quilo, que é um pacote desse polvilho doce. Você pode estar usando o azedo também, não tem problema, tá? Vou estar colocando aqui tudinho. E aí, eu vou estar misturando aqui nesse polvilho 200 ml de água, mas agora eu vou colocar só a metade. Eu coloquei aqui dentro dessa leiteira, que foi onde eu coloquei o leite, então tá misturado, tá uma água meio misturada com leite, mas não tem problema, tá? É água. Vou colocar a metade e é 200 ml de água quente, tá? Diferente dos pães, não é uma água morna, é água quente. Eu vou colocar metade aqui, metade também de leite, que é a mesma quantidade, 200 ml. Vou colocar metade. 200 ml de óleo também, vou estar colocando a metade. E reservo para estar colocando o restante depois. Uma colher de sal. Já vou colocar logo a mão. Ó, fica esses gruminhos, gente, bem duro, ó. Aí é só ir dissolvendo. Vai dissolvendo tudinho para não ficar nenhum tipo de gruminho. Agora eu vou terminar de colocar todos os restantes dos líquidos, tá? O leite, a água, o óleo, e vou acrescentar também aqui um ovo. E por último, gente, vou acrescentar um pacotinho desse queijo ralado parmesão. Se você tiver ele em pedaço, pode ralar e colocar também, para poder dar aquele gostinho de queijo, tá? É um biscoito de polvilho de queijo. No início, gente, fica um pouquinho difícil de misturar, tá? Mas conforme vão se misturando todos os ingredientes, a massa ela vai ficando um pouco mais maleável. Se caso você colocou líquido demais, viu que tua massa ficou bastante líquida, para consertar, gente, é só colocar um pouco mais do polvilho, tá? A minha massa ela tá um pouquinho fora do ponto que eu quero. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando mais um ovo. Agora sim, ela vai ficar numa textura boa, que é uma textura que eu vou colocar ela no saquinho para poder colocar para forma, tá? Ó, como é que a massa fica. Tá vendo? Esse daqui é o ponto da massa. É uma massa bem cremosa, onde você vai conseguir levar pro saquinho e fazer no formato que você quiser. Gente, peguei um copo. Sabe aqueles saquinhos de rolo para freezer, micro-ondas que a gente compra no mercado? Eu peguei, coloquei aqui, abri ele, coloquei aqui. E agora eu vou colocar a massa aqui dentro para poder fazer os formatinhos ali na forma. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together.
ó, já finalizei essa forma, ainda tem essa quantidade ainda aqui, ó, de massa. Tem bastante massa e ainda tem ainda dentro do pote que eu fiz. Não é bom tá deixando um próximo do outro para não grudar. Eu também não tenho a forma, não tenho essa necessidade, tá? E agora eu vou levar ao forno e eu vou mostrar pra vocês como que ele fica quando ele estiver no ponto prontinho. E saiu a primeira fornada de biscoitinhos, ó. Tá assim bagunçadinho porque eu dei uma sacudida, mas olha como solta fácil. E ele fica assim, ó, mais moreninho por debaixo e branquinho em cima. Mas aí você consegue ver quando tá pronto, porque ele muda bastante o formato, fica bem em formato mesmo de biscoito de polvilho. Gente, ficou muito o sabor de biscoito de polvilho de queijo mesmo, que a gente compra naqueles pacotinhos, sabe? Vou pegar aqui agora a massa do pão algodão, que é aquele do pão fofinho. Mas eu vou confessar pra vocês que eu senti que ele não cresceu tanto. A gente tá no inverno, né? Tudo bem, mas a minha cozinha, ela não tá uma cozinha fria. Mas mesmo assim, eu vou pegar, ficou mais ou menos 1h e pouca. Vou pegar e vou modelar do jeitinho que eu gosto, tá? Eu vou colocar aqui nessa forma, vou dividir essa massa em duas, porque se eu colocar ela inteira nessa forma aqui, ela vai ficar grande demais na forma. Vou dividir ela aqui em duas. Vou dividir em duas. E eu vou abrir. Você pode usar rolo, tá? Pode usar garrafa. Eu vou usar a mão mesmo, porque ela tá fácil de manusear. Então, vou usar a mão mesmo. Vou abrir mais ou menos no tamanho da minha forma, estão vendo? E de um formato retangular. Aí, o que que eu faço? Essa pontinha, eu dou uma enroladinha aqui pra dentro. Dou uma enrolada. E aí, essa massa aqui que sobrou, eu vou cortar ela em tiras. Pra poder, na hora que for assar, ela dá um formato bonitinho, né? Fiquei meio frustrada, porque eu não sei de verdade porque que ela não cresceu tanto, cresceu só um pouco mesmo. Mas, tomara que dê certo, vamos torcer, porque eu já fiz esse pão outras vezes e ficou muito, muito bom. Aqui, gente, prontinho, coloquei aqui pra forma e ele ficou um pouquinho longo, aí tive que encolher ele um pouquinho aqui dentro. Não ficou aquele pão mais lindo que vocês viram na vida, mas espero que fique muito bom. Agora eu vou passar a gema e vou jogar um pouquinho de gergelim e queijo ralado por cima. E enquanto isso, eu vou preparar agora essa massa aqui, gente, que o que a outra não cresceu, essa daqui cresceu. Olha o tamanho disso, ó. Vou colocar a mão assim, ó, para poder tirar o ar. E vou começar a preparar. Abri ela com essa garrafa aqui que eu tenho, ó. Vou abrir. E aqui eu vou fazer os enroladinhos de salsicha. Olha, abri a massa, agora eu vou cortar ela em várias tirinhas, vou descartar os cantinhos. Pra ficar mais retinho, né? E vou cortar em tirinhas para poder enrolar as salsichas. E agora eu vou pegar as salsichas, ó, que esse daqui eu vou fazer um enroladinho de salsicha. Essas salsichas já estão fervidas, tá? Eu gosto sempre de estar fervendo. E eu vou enrolar. Pego.
Vou enrolando ela assim. Pra daqui a pouco colocar na forma pra assar. Faço isso em todas elas, tá? Essa massa aqui rendeu, hein? Agora eu vou fazer os joelhinhos. Vou deixar essa massa também retangular. Prontinho, gente, massa aberta. Agora eu vou colocar o queijo e o presunto, tá? Ó, eu vou apertando assim, ó, virei o contrário e vou apertando assim, para a massa poder juntar uma na outra, para depois ela não abrir. Aí eu corto a pontinha da massa que sobrou. Eu venho cortando, ó, vou dar um espaço de mais ou menos uns 2 dedos, ó. Uns 2 dedos mais ou menos e venho cortando. Pode fazer a massa um pouco mais estreita, tá, gente? É opcional. Aí agora, gente, aqui por cima eu vou jogar um pouco de orégano. Agora, finalizados os joelhos, eu vou deixar ele crescer mais um pouquinho e depois colocar ele dentro do forno. Olha como ficaram bonitos. Ó, acabei de preparar a pizza e já vou levar ela pro forno. Eu pré-assei a massa, coloquei o molhinho, coloquei um queijo e fiz ela com queijo e salame, tá? Eu amo brasileiro porque o brasileiro ama inventar, né? Como eu sou brasileira, eu faço a mesma coisa. Coloquei aqui, ó, fiz essas bolinhas para fazer pãezinhos, porque sobrou massa. E eu não tava afim de abrir massa novamente para fazer pizza, então coloquei, fiz essas bolinhas, coloquei um pouco de mussarela por cima, para quando assar ficar aquele pãozinho de mussarela, sabe? Que fica assadinho por cima. Eu espero que dê certo, né? Mas é isso aí, gente. Essa foi a última opção e acabou as massas. Gente, eu tive que vir parar aqui para mostrar para vocês os biscoitos de polvilho, porque eu fiz várias formas com vários biscoitinhos. Isso daqui tava cheio. A família já tá tudo comendo.
No que seria pra semana, tô vendo que vai dar no máximo até amanhã. Fiz até uns redondinhos aqui, ó. Vou deixar aqui pra depois as crianças comerem. E ficou assim, ó, o biscoitinho de polvilho. Ficou desse jeitinho, ficou uma delícia. E quanto mais fino você fizer, mais crocante ele fica, tá? Se você fizer ele mais grossinho, ele vai ficar mais macio por dentro. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Gente, a realidade aqui no meu canal, ela vai ser sempre mostrada. Eu mostrei pra vocês que o pão, que foi aquele pão nuvem, a massa, ela não cresceu. Eu não entendi o porquê. Eu segui certinho a receita que eu já fiz e ficou perfeito da outra vez. E pra melhorar, no meio do caminho que tava assando esse pão, o gás acabou. Então ficou bastante tempo com o gás desligado. Eu não percebi. E quando eu fui perceber, eu já havia visto que não ia dar certo esse pão. Então esse pão ele não deu certo. E eu vim mostrar aqui pra vocês porque dando certo ou não dando certo, aqui sempre eu vou mostrar, tá? Agora em compensação, gente, essa outra massa que eu fiz ficou perfeita, ó. Tem aqui o joelhinho, tem enroladinho de salsicha, eu já mostrei pra vocês como a massa ficou. Tem esse pãozinho aqui, ó, que ele tá fofíssimo, só que provavelmente a gente não vai comer ele hoje, porque tem essa pizza também que tá maravilhosa, uma massa muito boa. Make mistake, I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. Gente, ficou maravilhosa essa pizza. Ficou uma delícia. A única coisa que eu não provei ainda foi aquele pãozinho, que eu vou deixar pra amanhã. Mas já provei tudo e ficou maravilhoso. Reproduzam aí na casa de vocês, menos aquele pãozinho ali, né, que me decepcionou hoje. Mas em breve eu volto pra poder mostrar mais uma vez essa receita, porque eu não sei por que não deu certo hoje. Mas enfim, gente, ficou aí o nosso lanchinho pra semana, que eu acredito que não vai durar uma semana inteira, não. O pessoal aqui em casa não é fraco, não, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês venham se inspirar, tá? Nesse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo de qual desses salgados aqui te deu mais água na boca, tá bom? Fiquem com Deus, beijocas da Pri. Tchau, tchau. Vou continuar aqui comendo a minha pizza. I wanna drive a faster car, nothing can break me.